você é chamado ou você é escolhido? Quer saber se você é chamado ou escolhido? Vem comigo! Paz do Senhor! Mais um vídeo! Juntos vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe os nossos corações para receber a sua preciosa palavra, que seja como semente em terra boa. Eu gostaria de ler um texto do Evangelho de Mateus com vocês, no capítulo de número 22, e no versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem chama esses muitos? Deus. E o texto diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus chama todos, e no meio dessas pessoas que Ele chama, poucos são escolhidos. Mas a minha pergunta é por quê? Se Deus é onisciente, por que Ele não vai direto nos escolhidos? Por que Ele reúne uma multidão de chamados e separa alguns? A minha pergunta é, se Deus é onisciente, por que não vai direto? Por que não pula a fase do chamado e vai direto para o escolhido? Você também tem essa dúvida? Vamos meditar junto. Primeiro, chamado só é escolhido quando arde pelo chamado. A palavra chamado, chama, vem de arder. Deus chama a muitos, mas só escolhe aquele que arde pelo chamado. Chamado não é um apontar de Deus. Chamado não é receber uma carteirinha de pastor ou de obreiro. Chamado é algo que arde dentro do coração. Chamado vem de chama, vem de queimar, vem de arder. Se o seu coração não arde pelo chamado, você não foi chamado. Então é uma chama dentro do coração. Ninguém é chamado sem fogo, porque chamado fala de chama. Ninguém é chamado sem arder, porque chamado fala de arder pela missão, de arder pelo objetivo, de arder por aquilo que foi proposto por Deus. Então, se o chamado não arde, ele não pode ser escolhido. Deus chama a muitos, mas só quem arde pelo chamado é escolhido por Deus. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque Deus chama, Deus dá oportunidade a todos, mas só escolhe quem arde, quem queima. Não existe chamado de coração vazio. Não existe chamado sem fogo no peito. Por que tem que arder? Por que tem que queimar? Porque a pessoa que é chamada, mesmo na dificuldade, ele vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Mesmo no vento, mesmo nas piores situações, tem uma chama do chamado dentro dele. Agora, a pessoa que não arde, na primeira dificuldade, desiste. Na primeira dificuldade para, na primeira dificuldade entrega, na primeira dificuldade não faz mais. Agora quem é chamado não, quem é chamado no vento ele vai, na prova ele vai, na dificuldade ele vai, e até chorando, como diz o Salmo 126 diz assim: aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente. Andar é sinônimo de esforço e chorar é sinônimo de sofrimento. Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente, sem dúvida voltará trazendo consigo seus moles.
Ou seja, a pessoa que tem chamado vai andando e chorando, vai sofrendo e se esforçando, mas vai. Por quê? Porque tem uma chama ardendo dentro dela. E aí, quando Deus chama alguém e essa pessoa é incendiado pela chama do chamado, então Deus separa essa pessoa para ser escolhido. O chamado sem fogo no coração não é chamado. Chamado sem fogo no coração é apenas um título. Chamado sem fogo no coração, e seja em qualquer área, Deus chama muitos para ser cristão, mas poucos ardem por isso. Então Deus chama muitos para serem servos de Deus, para serem cristãos, mas poucos ardem. E cristianismo é arder. Cristianismo é fogo no peito. Cristianismo tem que arder dentro de você. Por quê? Porque cristianismo sem fogo não é cristianismo. Agora, queridos, o chamado é com Deus, mas o escolhido é comigo. É a minha postura diante do chamado de Deus que vai determinar se eu serei escolhido. Deus dá oportunidade para todos, todos são chamados, mas poucos têm a postura para estar dentro do requisito de ser escolhido. Deus chama muitos, como diz o texto, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque chamar é com Deus, e escolhido é com você e comigo. É a minha postura, é o meu coração incendiado, é a minha paixão, é a postura que eu vou tomar diante do chamado, é a forma que eu vou deixar o fogo arder dentro de mim que vai determinar se eu serei escolhido ou não. Agora, a minha pergunta para você que está vendo esse vídeo: você é chamado ou é escolhido? Você é chamado ou é escolhido? Arde dentro de você? Há um fogo ardendo? Ou você simplesmente vai à igreja no automático? Ou você simplesmente tem alguma função na igreja no automático? Aquilo que você faz arde dentro de você? Tem um fogo ardendo dentro de você para servir ao Senhor? Olha que eu vou falar para vocês, até o ir à igreja, até o fato simples de ir à igreja, se não houver fogo ardendo por ir. Como Davi disse no Salmo que o coração dele ardia pelos atos do Senhor, que ele era apaixonado pelos atos. E outros também, outros salmos de outros homens da Bíblia, como Asaf, como Jedutum, também fala desse coração ardendo pela casa de Deus. Querido, o teu coração arde pela casa de Deus? Ou você vai só como um dever? O seu coração arde? Porque chamado tem que arder. E quando o chamado arde, a pessoa se torna um escolhido. Por favor, o seu coração esfriou, é hora de despertar. É hora de despertar, porque existe uma chama de Deus. Existe um chamado de Deus. Existe uma chama que deve arder dentro de cada cristão. Existe uma chama de Deus que deve arder dentro de cada homem, de cada mulher, de cada servo. Porque nós fomos chamados, e chamados tem a ver com chama, tem a ver com arder, tem a ver com queimar pela palavra, tem a ver com queimar por Jesus, tem a ver com queimar por Deus, tem a ver com queimar no Espírito. Porque o evangelho poderoso não é aquele evangelho que eu entendo e que eu argumento, mas é o evangelho que queima dentro de mim. Só vai queimar dentro de alguém se queimar dentro de mim. Então, queridos, por favor, volte a queimar. Por isso que Jesus diz que ele não gosta, amém, do morno. Ele diz, ou seja frio ou seja quente.
De preferência quente, porque o morno ele vomita. Precisa arder dentro de nós, precisa queimar dentro de nós a chama do chamado. Por favor, que essa palavra possa incendiar seu coração e que você entenda que foi chamado por Deus. E chamado tem a ver com chama ardendo dentro do coração. Deus abençoe e até a próxima palavra, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.